Boa tarde. Hoje, aqui no nosso podcast Elas Podem, vamos receber a doutora Isa Silvestre e ela vai falar com a gente sobre as doenças emocionais. Então, doutora Isa, seja muito bem-vinda no podcast Aqui Elas Podem. Rosângela, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite para falar para nós, mas acima de tudo para todas as mulheres e para todos os homens, porque é tão importante comunicarmos cada vez mais sobre o que é a saúde mental, o que é que são doenças na área da saúde mental, a que sintomas, a que aspectos é que eu devo estar consciente, ter conhecimento para procurar ajuda. E começamos aqui por algo que é fundamental. Apesar de hoje em dia as redes sociais trazem esta possibilidade de comunicarmos, às vezes questiono-me se há mais literacia na área da saúde mental. E porquê? Porque muitas vezes nós perdemos no scroll constante de vídeos, de mensagens curtas, que não passam a essência, que estão descontextualizadas. E também, cientificamente, sabemos que o cérebro está mais preparado, programado para captar aquilo que é mais negativo, ou seja, algo de negativo que acontece ou um vídeo que assistimos, sentimos que o perigo, mesmo que seja um evento violento que tenha acontecido noutra cidade, noutro país e já há algum tempo atrás, aquilo é percepcionado pelo nosso cérebro como algo presente, recorrente e nós sentimos em perigo. Então, acabamos por não dar espaço para efetivamente atuar na zona da prevenção. E a saúde mental, cuidar da saúde mental, ou seja, da saúde em geral, aliás, Sim, física e emocional, é trabalharmos na prevenção, porque quanto mais cedo procurarmos ajuda, é um ato de coragem e é um ato de força, é um ato de resiliência, até mesmo na saúde física. Na saúde física, quanto mais cedo se soubermos também o que é que temos que identificar, claro, que sintomas, que sinais do corpo devemos estar atentos, de forma geral, é isto que é muito importante. E por isso é que é muito importante para mim estar aqui consigo e agradeço muito o convite. Obrigado. A doutora Isa Silvestre, ela é psicóloga clínica, então é por isso que a gente está falando do emocional. Quem é a doutora Isa Silvestre? A Isa, eu gosto muito desta forma mais próxima, mais afetiva, é assim que eu trabalho e é assim que eu me identifico. Uma pessoa mais, claro, com limites éticos, deontológicos, mas de uma forma mais próxima, afetiva e empática. Por isso, a Isa Silvestre é psicóloga clínica, é mulher, é mãe de duas meninas maravilhosas, a Maria e a Matilde, de 6 e 2 anos, é esposa, é filha, é amiga, é neta. Sempre tive os meus avós muito presentes, apesar de só agora, infelizmente, tenho apenas uma avó viva, mas sempre tive muito amor. Então eu sinto que toda a minha infância, toda a minha vida, claro, com altos e baixos, com acontecimentos bons, menos bons, foram trazendo esta forma afetiva de trabalhar, esta forma empática de dar, de escutar ativamente o outro, e por isso costumo dizer que, às vezes brincando com o facto das tecnologias, que nem tenho um Apple Watch porque não quero receber notificações quando estou em sessões de psicoterapia, uso apenas um telemóvel simples, um relógio simples. No fundo, com isto o que quero dizer é que a escuta ativa, o ouvirmos o outro é algo muito importante. Porquê? Sim. Porque cada uma de nós tem histórias de vida diferentes. Sim. Quer no seu passado, quer no momento presente, tem exigências diferentes. E aqui começamos a trabalhar algo muito importante, que é a capacidade de nós sermos assertivas, Sim, de comunicar quais é que são os nossos limites, qual é que muito são os nossos isso. valores, qual é que é o nosso sentido da vida neste momento. Não quer dizer que isto não vá modificando, porque estamos em constante aprendizagem e a própria psicoterapia promove, ao promover esse autoconhecimento, promove decisões consistentes, mas acima de tudo conscientes. Precisamos de consciência. Para quê?
para também encontrarmos este equilíbrio entre o que é que são os meus valores e o que é esperado. Sim. E sem dúvida que aqui falamos do quê? Do amor próprio, que não é algo, parece que é algo simples, que basta gostarmos de nós, basta gostarmos daquilo que observamos ao espelho e claro que cuidarmos da maquilhagem, é muito a roupa, bom. claro que a gente sim. gosta. Os acessórios, Sim. é uma coisa que cada uma de nós, quem gosta, deve investir e é muito importante investirmos e também traz mais confiança, especialmente quando temos que nos pôr. Tudo isto é válido, mas o amor próprio é também, não é um ato egoísta, é um ato de prevenção, de conseguirmos, em determinadas fases da vida, respeitar o nosso tempo, o nosso ritmo, o nosso espaço, pôr limites, comunicar que isto, olha, não vou conseguir. Isso não faz sentido para mim. Ou preciso disto. Muitas vezes o comunicarmos aqui também não é apontar o dedo ao outro, porque não é. E eu costumo trazer muito esta ideia, nós não vamos mudar ninguém, vamos sim mudar a forma, ou podemos mudar, aperfeiçoar a forma com que o outro se relaciona connosco, através do quê? Comunicando aquilo que são os nossos limites. Para mim não é válido ir, para mim hoje não consigo, preciso que fales num tom de voz mais baixo, preciso que tenhas a intenção, este tema, gostava que cuidasses ou que falasses mais comigo sobre o que te preocupa. Comunicarmos de forma consciente. O que eu vejo quando eu ouço muitas mulheres tudo vai acontecer quando chega num limite. As pessoas não vão posicionando, né? Nós, mulheres, não vamos se posicionando porque a gente acha que a gente tem que ouvir os pais, o filho, o esposo e a gente vai sempre nos deixando para trás. Quando a gente vai se posicionar, a gente já chegou num topo de doença emocional que já atingiu o nosso corpo porque a gente não anuncia que não está bom. Então, sempre isso chega num limite onde muitas vezes não dá mais para correr, né? Porque a pessoa já está no estresse extremo. Doutora Isa, muitos vão buscar uma estética, eu falo que levantar os olhinhos, aumentar a boquinha, tirar o excesso. Isso é uma procura muito grande, mas ninguém vai buscar um cuidado da saúde mental. Por quê? Porque dá muito trabalho, ou seja, ao longo da minha experiência dá muito trabalho, de facto. Eu, quando começo, ao ser psicóloga, ainda durante o tempo de faculdade, eu faço mestrado, também na área da psicologia clínica e depois ingresso num doutoramento em neurociências, mas houve aqui um trabalho de desenvolvimento pessoal para ser psicoterapeuta que foi fazer psicanálise durante muitos anos e que sempre que necessário recorro a essa ajuda e para além de que existe também supervisão. Ou seja, com isto o que é que eu estou a querer dizer? O facto de nós nos cuidarmos de forma externa também é importante e varia de acordo e não há aqui qualquer julgamento nem crítica, mas é muito mais fácil, este exemplo que a Rosângela dava, o que é que fazemos? Estamos a pôr o nosso bem-estar e é algo imediato nas mãos do outro. O mundo emocional, o trabalho emocional é um trabalho prolongado e interno e de exigência para connosco, de exigência no sentido em que temos que nos dedicar, não é ir apenas uma sessão, é um processo contínuo e muitas vezes surge esta questão, então quanto tempo é que eu tenho que estar aqui? E a minha resposta é, não sei, vai variar de acordo com os objetivos, o motivo que leva lá a pessoa, mas acima de tudo, algo muito importante que são os fatores externos, ou seja, eu não posso controlar nem aquela pessoa, o que é que vai acontecer? Até o processo pode ser muito rápido, porque os tais objetivos que ela se propõe vão ser alcançados rapidamente sem darmos conta, ou entretanto podem acontecer outras situações na vida, como a morte de alguém que nos é querido, perder um emprego, ter que mudar de país, uma situação de guerra, enfim, que vão abalar a nossa segurança física e emocional. E, portanto, cuidar internamente de nós é um investimento, mas também é um investimento que muitas vezes nós temos medo de olhar para as nossas sombras, temos medo de olhar para as nossas feridas
E o que é que muitas vezes, não estou a dizer que sempre, isto é uma reflexão para irmos fazendo, está por trás a ideia de que, e se eu não for capaz, o medo de falhar? E por isso é que eu comecei por me apresentar desta forma. Esta empatia, para além de todo o conhecimento técnico, porque invisto muito na ciência, na procura constante de formação científica, para mostrar e demonstrar como o nosso cérebro tem neuroplasticidade e permite, e é possível aprender, é possível modelar a nossa forma, as nossas respostas emocionais e comportamentais. Com treino, claro. É possível. No entanto, muitas vezes o que eu sinto é que vivemos num mundo cada vez mais rápido. Às vezes, agora só que uma questão que me fazem é como é que, e que eu reflito, como é que temos cada vez mais acesso a ferramentas que nos permitem estar a ouvir um podcast e a fazer outras tarefas, mas sentimos cada vez mais exaustos e exigentes. Não é? Sem dúvida que andamos cada vez a exigir mais e mais e mais e não damos tempo e espaço para integrar. Porque ouvimos um podcast muitas vezes, profundos, mas estamos a cozinhar, estamos a conduzir. Não está prestando atenção na informação que está dando, né? Eu falo que é não estar presente. Isso mesmo. É só estar, mas não presente. O que é importante? Até hoje em dia estas ferramentas são úteis para levar as pessoas a poder escolher aquilo que realmente querem ouvir. O que é interessante e o desafio é este? É tudo certo, podemos fazer dessa forma, mas é importante, isto lá está, tem a ver com algo que tem a ver com o autocuidado também para a saúde mental e para o nosso cuidado com o nosso eu, e não levarmos esta sobrecarga que a Rosângela falava, que é haver espaço para integrar o que sentimos. São micropráticas, como fazer pausas ao longo do dia de trabalho, fazer uma respiração profunda, usar um diário como o journaling para escrever algo que teve impacto naquele dia, ou algo simples, ou o que é que eu aprendi, ou o que é que teve, que impacto positivo ou negativo é que houve algum acontecimento, porque vivemos em alta velocidade. É como o scroll das redes sociais. E a vida não é este scroll de redes sociais. De jeito nenhum. E a Rosângela tocou num aspecto importante e que vai muito nesta linha que as duas estamos aqui a conciliar, que eu falava da prevenção, da literacia em saúde mental, da saúde para prevenção, porque na maioria das vezes, a doença mental, o corpo manifesta dor, manifesta, por exemplo, a enxaqueca, uma dor forte, uma enxaqueca com aura, que parece que estamos em risco de AVC ou de um ataque cardíaco, porque instala-se uma dor forte num dos lados da nossa cabeça, e no lado oposto podemos ter uma dormência no braço, a visão turva. E o que é que isto é importante? Claro, se não tivermos estas, e é importante sempre recorrer à ajuda médica. E o que é que muitas vezes assistimos? Estes são sinais de que há uma sobrecarga emocional, física e intelectual. Estamos muito no campo do stress, do burnout, muito comum, de queremos abraçar multitarefas. Esta ação de sermos multitasking, de termos que ser mulheres, família, que dá conta de tudo, mulheres que cuidam, mulheres que querem também ser empreendedoras. É muito importante. O quê? Nada disto não é termos que reduzir, mas temos é que escutar o nosso corpo e organizar por prioridades e por objetivos onde é que agora vou dedicar energia. E também conseguir delegar no outro tarefas. Porquê? Porque isto também passa por confiança. Muitas vezes esta tal sobrecarga emocional e física que pode adoecer o corpo e a mente. Sim, claro. Podemos vir a desenvolver depressões graves, crises de ansiedade ou ataques de pânico. Tem por trás também estruturas de personalidade muito perfeccionistas, muito autoexigentes, com necessidade de controlar tudo, e por isso é difícil delegar. Aquele ditado popular de se queres as coisas bem feitas, deves ser tu a fazê-las, depois, ao longo do tempo, tem um grave prejuízo. Pois, é porque eu acho que isso vem de muito lá atrás,
a falta de cuidado, eu não sei. No Brasil, o que se percebe, quando a gente fala em terapia, quando a gente fala em psicólogo, ah, não, eu não sou louco. Mas hoje isso não é para louco, é para não ficar louco, né, doutora? Isso mesmo. É para não ficar louco. Então a gente aprendeu que nós não precisamos olhar para isso. Só que nós estamos num tempo que está muito ágil, que as coisas estão muito ali e nós precisamos parar para olhar para a nossa saúde emocional. Porque toda saúde emocional, toda a falta de saúde emocional, ela tem como somatizar a doença no nosso corpo. E é isso que a gente precisa aprender, nós, mulheres, homem, quantas pessoas, não é, doutora, que te procuram? Eu acredito que o teu consultório está cheio. Sim. Porque não dá conta, não dá conta. Porque vai deixando, e chega uma hora que é tarde demais para muita coisa, porque tem casos que é necessário entrar em medicação, que às vezes não dá para reverter com... A psicoterapia tem um trabalho profundo, tem um impacto importante na mudança dos sintomas de um estado depressivo, de ansiedade. Quando falamos aqui em ataques de pânico, perturbações graves do sono, muitas vezes tem que entrar farmacologia. Não é só farmacologia. Sim. Porquê? Porque a farmacologia, como eu costumo dizer, nós não tomamos um comprimido e não somos patetas alegres que modificamos. A psicoterapia, através de compreendermos que gatilhos é que nos levam a ter estes comportamentos menos bons, que dificuldades é que eu tenho para cuidar de mim, onde é que eu não consigo pôr limites, onde é que eu não consigo comunicar as minhas necessidades aos outros. Isto varia muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. É o contexto profissional que me sobrecarrega, é o contexto familiar. Muitas vezes também começa em nós mesmos, ou seja, somos nós que temos esta autoexigência. Isto encaixa muito bem com uma outra noção que é importante, e que também está muito presente na nossa vida, e através das redes sociais, que é a comparação. E esta comparação constante, porque se nós refletirmos bem, todos nós, o que publicamos nas redes sociais é o que é bonito. Claro. É uma fotografia bonita, é uma imagem agradável, é um momento em que estivemos num evento em que estávamos felizes e a rir. E por isso a comparação constante pode trazer aqui esta ideia de que eu não estou bem, de que tem que estar sempre tudo bem. Portanto, se eu não estou bem, se eu não estou a conseguir, é fácil passarmos para um discurso interno tóxico para connosco, que eu não sou suficientemente boa, que não consigo, que afinal sou fraca, se os outros conseguem, e então também passamos a ter vergonha de pedir ajuda, porque assumir não é para os outros, porque o psicólogo, o psicoterapeuta não vai julgar, é um contexto neutro, altamente confidencial, de escuta ativa, de apoio, de encontro de ferramentas adequadas a cada pessoa, não de estratégias mágicas, mas das ferramentas essenciais para aquela pessoa. Mas não está ali para julgar, está para apoiar, para caminhar. E a dificuldade em que temos em pedir ajuda vai sim é um discurso sim muito tóxico, é uma forma de não termos autocompaixão. E a autocompaixão de que não tem que estar tudo bem, de que há momentos em que eu estou a dar o meu melhor, mas não estou a conseguir, tudo isso é válido, porque nem sempre conseguimos ter a força que gostaríamos, nem sempre conseguimos ser produtivos no trabalho ou em casa ter a paciência com os nossos filhos como gostaríamos. Tudo isso é muito válido. Eu costumo dizer uma frase: quem compara, para. Porque o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê... Gente, todo mundo tem uma vida, né, doutora? Eu costumo dizer que a gente acorda descabelada também. E a gente está no dia a dia descabelada. E isso a gente precisa entender que tudo aquilo ali, o que se faz... Não é para se comparar, é para viver a tua vida, né? Porque vai ter dia que você vai acordar, tá tudo lindo, aquele tempo tá feio, mas tá lindo. Mas tem dia que você vai acordar, tô péssimo.
péssima. Eu tô acabada. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que não pode é acontecer, cair nessa jornada onde tá ruim e cada dia vai ficar e ladeira abaixo e a pessoa não vai buscar uma ajuda. Tem que buscar ajuda e tá tudo bem um dia bom, um dia ruim, né? Ou eu não gosto de falar dia ruim, eu falo um dia menos bom, né? Porque todo dia a gente tem algo a aprender. E se a gente passa por determinada rua, a gente vai sempre ver uma coisa diferente, né? Se eu passo sempre dessa rua, que é a rua do bom, ó, beleza, eu vou estar sempre vendo uma coisa que é muito bacana. Mas se eu passar por outra rua, eu vou olhar outra coisa diferente. Então, é necessário. E o que a gente percebe, e eu que ouço muitas mulheres, e é por isso que esse podcast, ela vem com essa característica de trazer para vocês que estão aí em casa nos olhando, que é preciso se olhar, que é preciso se perceber e não tem vergonha de buscar ajuda, porque eu atendi uma pessoa que ela estava assim infartando, mas ela não queria dizer para a família que ela estava péssima. Ela não queria que o filho e a filha, já mulheres e homens, mas solteiros, que ela estava ruim. Ela não queria passar para o parceiro que ela não estava bem. Sim. E aí eu falei para ela, mas isso não tem lógica, eles estão com você? Estão comigo. E por que você não comunicar que você não dá conta mais? Porque essa imagem de Mulher Maravilha, isso não existe. Né? Que temos que ser super heroínas, que temos que chegar a todo lado. Também nós aqui temos um papel ativo de comunicar que ser perfeito, a perfeição é algo patológico, é algo que não existe e compete-nos a nós também mostrar essas fragilidades, porque também mostrarmos que somos frágeis aos nossos filhos também é uma forma de eles crescerem com a resiliência. Exato. É isto que é importante também passar aos pais, ou seja, se os nossos filhos desde pequeninos crescem com uma ideia de que os pais são perfeitos, há aqui várias consequências, que é, mas é para não os preocupar. Sim, não há que preocupar, há que dizer, isto é assunto dos adultos. No entanto, quando nós também partilhamos que precisamos do nosso espaço, que choramos as nossas fragilidades, estamos a ensiná-los a crescer, a cultivar a empatia, Sim. aquilo que nós produzimos, aquilo que é trabalhado aqui no córtex pré-frontal, que são os neurónios espelho, estamos a criar boas pessoas que respeitam o outro, estamos a permitir também que lidem com a falha. Se afinal, porque quando os nossos filhos chegarem a adolescentes, se crescem com a ideia de que os pais são super-heróis, que corre tudo bem, dificilmente lhes vão contar algo difícil em que eles falharam. Porquê? Porque não querem desmoronar esta ideia de pais perfeitos ou pior. Vão achar, até porque eu sou psicoterapeuta de crianças, jovens Sim. e adultos, então o facto de trabalhar com diferentes idades, ter este acompanhamento aqui transversal, permite-me perceber isto que é o que o adolescente muitas vezes traz, mas o meu pai ou a minha mãe não vão compreender, porque se nunca falharam, ok? Mas claro que vão compreender. Claro. Porque há amor, mas compete-nos a nós. E o amor ajuda a reformular tudo isto. No entanto, a percepção que nós criamos das coisas varia de pessoa para pessoa, mas tem a ver muito com aquilo que nos é dito, que nos é aquilo que observamos, que nos é dito, mas também que observamos no comportamento daqueles que nos amam e que nós amamos. Sim. E aqui as figuras cuidadoras ou os pais são essenciais. Mas a Rosângela falava há pouco de algo também muito importante, tem a ver o conceito da psicossomática, que é o adoecer em silêncio. E este adoecer em silêncio pode ter doenças físicas, e está comprovado cientificamente muito graves, mas que começam os ataques de pânico, as crises de ansiedade generalizadas, dores de estômago, eczemas, esta parte, queda de cabelo. O que é que isto tem por trás? Tem por trás aquilo a que eu falo que é a depressão mascarada. A pessoa está em dor, mas como nem consegue, este exemplo clínico prático que dava, desta senhora que procurou sua ajuda, ela nem conseguia partilhar que precisa de ajuda, a achar que assim estaria a dar o melhor aos seus, mas não.
está a ensinar o melhor. E esta é a grande ferramenta que este tipo de podcast traz, que é na fragilidade, que é mostrarmos as nossas fragilidades, vulnerabilidades, que não é isso que nos destrói, que não é por isso que somos maus profissionais, ou más mães, ou que não estamos a conseguir desempenhar os nossos papéis, mas sim demonstra que temos a humildade, mas também a gratidão de reconhecer que temos muita força e que podemos e que devemos querer ser felizes. É uma escolha. Sim. Afinal, como é que eu me posso sentir feliz, realizado? Isto é uma escolha. É uma escolha diária de gratidão pelo aquilo que existe, de também tomar consciência do que é que está à minha volta e o que é que depende ou não depende de mim, onde é que eu então quero debruçar energias, dedicar energias para aperfeiçoar ou para modificar algo que não está assim tão bem, de comunicar o que é que eu estou a sentir aos outros e desta forma estamos-nos a tornar pessoas muito emocionalmente mais saudáveis, porque a depressão, a ansiedade generalizada, tem inúmeros sintomas como a irritabilidade, a dificuldade em tomar decisões, o medo de falhar. Claro que o mesmo diagnóstico clínico tem por trás diferentes sintomas porque vai depender do quê? Da estrutura de personalidade de cada pessoa. Sim. Mas é essencial estarmos atentos a isto. A irritabilidade é muito comum, dificuldades em tomar decisões, adiar os projetos com medo da exposição, da comparação, de falhar. E aqui não estamos a viver, porque viver é ir para o desafio. É falhar também, né, doutora? É falhar. É estar em desafio. E assim permitimos aperfeiçoar. Porque viver nesta ideia de que temos que fazer tudo perfeito e controlar tudo, aqui é que para nós próprios, sem darmos conta, temos a chave de uma gaiola e metemos-nos lá dentro e fechamos esta gaiola, porque não estamos a desfrutar da vida. A vida tem dias como as estações do ano, de sol, de chuva, com mais luz, com mais cinzento, há várias cores. E temos que respeitar, acima de tudo, que as emoções e que os acontecimentos devem ser vividos, devem ser sentidos. Até porque, muitas vezes, acontecimentos que são muito bons também podem trazer ansiedade. E esta ansiedade não é aquela ansiedade negativa que se torna disfuncional, que não me faz querer sair de casa, que não me faz querer socializar, mas que dá uma certa adrenalina, mas também cansa, também esgota o corpo. Sim. Então, o que é fundamental? Outro sintoma muito importante para estarmos atentos é também perturbações de sono. É muito comum as dificuldades, as alterações nos padrões de sono, dificuldade em adormecer, até porque temos pensamentos ruminantes, obsessivos, negativos, microdespertares, trazerem muito mal-estar. Isto também é uma coisa muito comum de acontecer. Eu falo muito com as mulheres esse papel de a gente mostrar, como a doutora Isa estava falando, esse papel da gente querer mostrar que a mãe não chora, que a gente não tem problema, que a gente não fica doente, é impossível, né? Às vezes eu falo, você não quer falar uma mentira para o seu filho, mas você acaba falando uma mentira. A mãe vai estar aqui pro resto da sua vida. Não, né? Eu acho que a gente tem que trazer, como a doutora Isa falou, trazer o fato que né? Isso não vai fazer uma criança menos ou mais, mas mostrar para eles que isso faz parte de uma jornada, até para eles poder compartilhar quando eles estiverem num processo. Isso mesmo. Né? Sim. Então, isso é muito importante. O que eu acho que uma criança, que um filho não precisa saber, dos problemas dos pais. Dos problemas, isso ele não tem que ser compartilhado, porque é um problema de dois adultos. Mas que você não está dando conta, que você precisa de uma ajuda, precisa. Claro que sim. Até porque você põe ele no mundo para aprender.
Aí estamos a dar ferramentas para estou cansada, quando temos que repetir não sei quantas vezes que vem lavar os dentes, vamos dormir. Nós, quando somos pais de filhos pequenos, sabemos que é muito intenso, é cansativo. É o início do dia, o fim do dia. Mas sabemos que os fins de semana não é para descansar, porque existem eventos sociais, atividades que queremos fazer. Mas até isto é interessante, que vivemos numa era em que temos de estar sempre a fazer coisas e esquecemos que o ócio, o tédio, também é dar espaço para a criatividade, para se integrar tudo o que vivemos, tudo o que experienciamos, os sentimentos, as emoções das coisas, dos acontecimentos da vida. Mas, para não nos perdermos desta ideia muito interessante que a Rosângela trouxe, que é: o que é essencial? Nós não devemos trazer a ideia, agora estamos no outono próximo, em outubro, já próximo do Natal, quando me perguntam, então as crianças devem acreditar no Pai Natal? Sim, esta magia do Natal é interessante. Claro que sim, alimentar a fantasia, a capacidade simbólica é uma coisa da infância e que também nos traz esperança para a vida. Mas o que é importante? Comunicar de acordo com a linguagem da criança, comunicar, não envolver em problemas conjugais dos pais, sem dúvida, situações de divórcio em que muitas vezes são envolvidos, em que os próprios pais, sem darem conta, muitas vezes comunicam, diz ao pai, diz à mãe, isto é de criança, e o adolescente é o que mais esmaga e esgota e entristece esta criança e o adolescente. Isto é algo que os adultos têm mesmo que refletir, evitar mesmo. É um assunto muito sério, usar os filhos como e-mail, como portador de mensagens, porque traz muita exaustão, uma grande sobrecarga às crianças e aos jovens, e estão de forma latente a passar a ideia de que eles têm que agradar os pais, e eles ficam confusos, porque o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e eles estão a ser mediadores de dois adultos, e não o devem ser. Não. O que é que também é importante? Imagine que o comunicar abertamente, de acordo com a idade da criança, que alguém faleceu. Isto também é importante. Esta ideia mágica de que nós, como a Rosângela estava a falar, de que nós, mães ou pais, vamos resolver tudo. Nós não vamos resolver tudo, nós não temos esse poder. E muitas vezes questionam-me, quando um ente querido faleceu ou está a passar por uma doença grave, se devemos comunicar. Sim, devemos comunicar, até porque, dependendo da idade da criança, se é uma criança pequena ou até do adolescente, ou se é um adolescente, mas numa criança devemos comunicar, até porque quando a criança dizer coisas como, olha, o avô ou a tia, uma pessoa próxima, está doente ou fez uma viagem, está no hospital, e a criança nunca mais volta a ver. O que é que vai acontecer? A criança vai ficar com um vazio, e o pensamento dela, que é este pensamento simbólico e que é natural do ponto de vista do desenvolvimento, existir esta ideia de egocentrismo, que tudo gira à volta dela, isto faz parte do desenvolvimento. Então é natural que ela sinta que se fez uma viagem e se nunca mais o viu, então eu fiz algo de errado. Por isso é muito importante ir comunicando que está doente, passou, não, volto a referir, de acordo com a idade da criança, devemos adequar a informação que vamos dizendo, ok? É muito importante. Às vezes a gente quer tirar a dor do filho, né? Quer pegar a dor do filho e pôr na gente para ele não passar. Mas é necessário, tudo isso faz parte da evolução do ser humano, tudo isso faz parte da vida, né? Isso a gente não pode negar, essa informação para a criança, avisar. E respeito a esse negócio de briga, de pai, essas coisas, a criança, ela nunca vai ficar com raiva do pai e nem da mãe. Ela fica com raiva dela. Ela se adoece por causa dessa briga, que ela não tem que saber. Eu acho que esse é um direito dos pais, poupar a criança, porque ela já sabe que ela está lidando com uma situação muito, muito impactante, que é, o que vai acontecer quando o meu pai e minha mãe já não estão juntos? Porque para a gente já é muito difícil lidar com uma separação, e eu falo que uma separação é um luto, porque dentro de um relacionamento você cria tantas coisas, tantos sonhos,
e de repente aquilo parou e você tem que lidar com tudo aquilo, você é adulto. Imagina uma cabeça de uma criança, não é, doutora? Rosângela tocou em aspectos importantes, que é isso mesmo. A criança, quando nasce, e eu costumo muito trazer isto aos pais em aconselhamento parental, ela não escolheu para nascer, não escolheu aquela família. Nós adultos, os pais enquanto adultos, decidiram ter um filho e há algum momento da vida em que também decidiram separar-se. E dependendo do tipo de separação, há os dois ou uma das pessoas, que é o que está a dizer, até pode passar por um processo depressivo, porque o luto também é perder uma relação Sim. amorosa, de amizade, projetos de vida, é perder, é ter que passar pela dor de se reformular. O luto é isto, é passar pela dor e reformular novos projetos de vida. O que é muito importante e o que é muito... E é isto que nós, enquanto pais, também temos que ter aqui orgulho. Quando tomamos a decisão de, espera, eu preciso cuidar de mim, para que o ambiente à minha volta, nomeadamente este meu filho, que eu é que escolhi, dar-lhe o melhor ambiente e o ambiente mais saudável. E aqui é muito importante quando sentimos que estamos em constante conflito, não conseguimos, muitas vezes estou-me a lembrar de um caso clínico recente em que até a mãe perguntava-me, mas acha que eu devo deixá-lo levar o telemóvel ou ele deve não levar o telemóvel porque fui eu que comprei este telemóvel? Portanto, tudo é separado. Reparem como num filho que já é adolescente, em que nós sabemos, e já fomos adolescentes, todas nós, que na adolescência o que queremos é vestir aquelas calças, aquela roupa, é ter aquela marca, não é qualquer coisa que serve. Sim. Já não são os pais a escolher a roupa. Então um telemóvel, que é um objeto tão pessoal, porque a geração de hoje vive com o telemóvel e, portanto, é um objeto muito pessoal e até muito íntimo. Ou seja, esta distinção de casa da mãe, casa do pai, em que nem a roupa pode ser partilhada, é algo que é muito tóxico e que pode, claro, o que é que vai fazer? O que é que muitas vezes, quando eu recebo crianças e jovens, ou jovens adultos que estão nestas situações de conflito, e o que está a dizer é mesmo isso, a criança adoece, felizmente os pais também têm, percebem que o filho precisa de ajuda e procuram Sim. essa ajuda, e eles próprios também, há muitos casos, e felizmente, por isso é que felizmente recebo na minha clínica, quer pais, quer crianças, jovens e jovens adultos a pedir ajuda neste sentido de... Então temos que reformular esta forma de comunicar, temos de conseguir comunicar de forma saudável. Porquê? Porque se comunicarmos de forma saudável e consciente, respeitando o limite, não é uma questão de aceitarmos, como eu costumo dizer, há também quem me diga que as separações resolvem conflitos e até conseguem ter uma comunicação mais saudável. Mas muitas vezes, como eu costumo dizer, a brincar bem, se estamos aqui, se separaram é porque não se entendiam. Portanto, a ideia não é chegar a um acordo, a ideia é respeitar a diferença. É respeitar que podem gostar de amarelo e outro pode gostar de vermelho, está tudo certo. Mas é respeitar a diferença. É respeitar, acima de tudo, pelo um bem maior, que é o futuro. Porque a criança, o jovem, é o futuro da nossa sociedade. É o futuro do respeito pelo outro. E assim também estão a dar este exemplo. Não esquecer que os filhos aprendem muito pela observação do nosso comportamento. É verdade. E, na verdade, tudo isso, doutora, não é porque a gente não gosta. Olha só, que coisa louca, né? A gente ama tanto os nossos filhos, a gente quer proteger tanto os nossos filhos, que a gente lidar com uma situação, porque a gente está dentro de uma emoção, a gente está vivendo aquilo. Então, aquilo também... eu acho que poucas vezes eu ouvi falar numa separação onde os dois querem. Sim. Porque a separação, o que é? É um que quer e o outro que não quer. Sim. E é por isso que nasce o conflito. Então, vai partir daquele que não quer, a separação, fazer o negócio ficar mais conturbado. E ele vai envolver o filho nisso. E isso é a pior coisa. Então, eu amo tanto que eu acabo envolvendo o meu filho. E aí não faz sentido, é onde eu vejo que é por isso que a gente precisa cuidar. Eu acho que... da nossa saúde mental. Da nossa saúde mental, para não chegar nesse ponto. Porque quando eu estou ali com a minha saúde mental em dia, eu posso surtar, morder o dedo, morder o cobertor, mas eu vou saber direcionar a minha emoção
E para ambas as partes. Por isso, Rosângela, que começámos esta nossa conversa por algo importante que é o amor próprio. Ou seja, se eu cuidar de mim nas diferentes dimensões, eu vou sentir... Este é o grande desafio na vida para a nossa felicidade, é o equilíbrio na Isa profissional, na Isa mãe, na Isa familiar, a Isa esposa, a Isa filha, a Isa amiga, a Isa. Ou seja, este é o grande desafio, não é um desafio fácil, porque é válido que às vezes somos mais profissionais, mais mães, depende da fase da vida em que estamos, depende das exigências, da atenção que nos estão a exigir, que a vida nos está a exigir naquele momento. Mas quando nós temos isto equilibrado, o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos obstinadas, obsessivas com uma dimensão. Temos medo de perder uma relação amorosa, não aceitamos que esta relação amorosa não está a ser positiva e que o meu comportamento nesta relação também não está a ser positivo e às vezes é interessante que recebo mulheres e homens a dizer eu estou aqui porque estou numa relação que eu também já percebi que não estou a ser boa para outra pessoa. Mas ele também não tem coragem, né? E isto é muito bom, que é sentirmos que eu não estou a ser boa para mim, mas não estou a ser boa para o outro. Sim. E isto é algo muito bom de conseguirmos alcançar. E porquê? Porque quando nós vamos vivendo em piloto automático, quando não temos tempo de integrar as experiências, as fases da vida, os acontecimentos, isto vai-nos modelando. Não podemos esquecer que há alterações, a doença mental, a saúde mental, tem muitos fatores. Os fatores ambientais, contextuais da sociedade, familiares, biológicos, psicológicos, e nós temos que ter isto muito em conta, que é o quê? Nós temos que ir integrando estas diferentes experiências da vida. Que impacto é que isto está a ter em mim? O que é que isto está a transformar? O que é que isto está a provocar? Então, é fundamental conseguirmos trazer este foco de bem-estar para connosco, acima de tudo. Sim. Focar aquilo que é a vontade de nos irmos modelando, de nos irmos aperfeiçoando. O que é que nós temos que melhorar? E porquê? Porque existe algo que nós, as duas, também devemos passar lá para casa. Pedir ajuda é um sinal de força. Sim, e pedir ajuda é um sinal de... E voltando também, é um sinal de que ao cuidarmos de nós, também estamos a cuidar dos outros. E voltando também àquela ideia inicial que passava, da mulher que quer cuidar de tudo, aquele exemplo que passava, sim. A mulher que quer cuidar de tudo e que tem dificuldade em dizer, apesar de ter o apoio do marido e dos filhos, tem dificuldade em dizer eu preciso de ajuda. E esta é uma reflexão importante que eu vos convido a todas nós. Muitas vezes sentimos que estamos rodeados de pessoas, e isto não depende dos outros só, também pode depender, mas também depende de nós. Mas há uma sensação de que estamos sozinhos, de solidão, até estamos rodeados de pessoas, mas há um vazio. Então é muito importante refletirmos sobre isto. Comunicar o que precisamos é a melhor forma para que os outros também nos respeitem e também nos validem no sentido de reconhecimento. Porque se está tudo bem, independentemente do que fazemos, muitas vezes recebo mulheres e homens assim, que é, independentemente do que eu faça, nada me é reconhecido. Mas porquê? Porque somos nós que nunca permitimos dizer, olha, preciso de ajuda, olha, preciso só de um abraço, olha, estou tão cansado, preciso de um bocado de colo, de me encostar aqui, de ter o teu calor. Isto é essencial. E é uma coisa que não é muito prático acontecer, mas é necessário, né, doutora? Eu acho que o recado é esse, é cuidar mesmo do nosso emocional para que a gente possamos cuidar do outro. Porque se eu cair nessa que eu vou cuidar do outro, e vou cuidar do outro, e vou cuidar do outro, chega a um ponto que eu não posso mais cuidar do outro, porque eu não cuidei de mim, né? Se eu não cuidei de mim, eu não consigo cuidar do outro. Então tudo começa em nós, né? Verdade. Começa em nós. E agora, doutora Isa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você veio no mundo com uma missão, com certeza, né? Porque todos nós descemos do céu com uma cartinha a
evoluir aqui na Terra. Doutora Isa Silvestre, qual é a mensagem que você quer deixar no mundo? Para mim, o mais importante é conseguir trabalhar no sentido de termos relações verdadeiras, genuínas, em que haja amor e respeito à nossa volta. Com quem quer que seja. O bom dia a qualquer pessoa, seja a pessoa com quem nos cruzamos na rua, a quem já conhecemos e vamos pedir um simples café, ou que nos procura no consultório, ou que eventualmente nos fez um pedido de ajuda. Um bom dia. Transmitir isto com esta presença de olharmos nos olhos ou de olharmos para o outro, é isto, é esta importância. Isto traz amor, traz sentido de pertença, traz reconhecimento e validação, porque também precisamos disto, da validação de que temos o nosso lugar, de que somos reconhecidos, mas Sim. acima de tudo, qual é que é a grande cura para nós e para os outros? É o amor. É o amor, é verdade. Como diz um famoso livro, né? Tudo começa e termina no amor. Uhum. Essa é a chave que muda tudo. O amor, o auto-amor, o autocuidado, o autocompaixão. Tudo começa aqui. Como eu digo, tudo começou em uma mulher. Então eu acho que a gente é o maior bem, né, que tem a Terra. Tudo começou numa mulher. Doutora Isa, eu quero lhe agradecer por esse maravilhoso compartilhamento para que possamos alcançar quem precisa ser alcançado, né? Porque a nossa parte no mundo a gente está fazendo. A gente veio para isso, então a gente vai se dedicar a ser o braço, a ser o abraço, a ser a palavra, a ser o ombro que você, mulher, precisa. Então aqui eu quero agradecer vocês, porque aqui no nosso podcast Elas Podem, nós podemos. Obrigada, doutora Isa. Eu é que agradeço. Obrigada.